Oi, oi, tudo bem com vocês? Desejo de coração que sim. E o assunto que eu vou falar aqui com vocês hoje é em relação às minhas 4 gravidez. Vou tentar relatar e falar aqui o que eu lembro no momento, né? Mas é isso, pessoal. A minha primeira gravidez, como vocês sabem, é da Anne Louise, que a minha bênção agora vai fazer 3 aninhos para honra e glória do Senhor Jesus. Ela faz 3 aninhos agora em setembro. Então, a Anne Louise foi uma gravidez muito tranquila. A única queixa que eu tive foi quando eu estava grávida de 3 meses da Anne Louise, tive um pequeno sangramento. Fui ao médico e, graças a Deus, o médico fez os exames e estava tudo bem com ela. Depois disso, eu só fui para o hospital quando foi para ter a Anne Louise e eu tive a Anne com 40 semanas, sem nenhuma queixa, sem nenhuma dor. Então, meu parto foi muito tranquilo também, né? Foi uma cesárea. O relato do médico para mim ter essa cesárea foi porque eu estava com uma quantidade de líquido muito grande que foi visto numa ultrassom e por esse motivo ele solicitou a cesariana. Então é isso, pessoal. Foi uma gravidez muito tranquila. E quando a Anne Louise estava com 2 meses, foi isso. Então, assim, chegou um determinado tempo que eu sentia a vontade de engravidar novamente, achando que todas as gravidezes poderiam, assim, teria uma gravidez tranquila. Mas toda gravidez é de um jeito, né? Então, eu engravidei pela segunda vez. Então, foi uma alegria a descoberta, até que tive um sangramento. E nesse sangramento eu fui ao médico achando que eu estava com 1 mês de gravidez, porque eu só estava com 1 mês de atraso, né? Mas aí quando foi feita uma ultrassom, eu descobri que o bebê não tinha, como eu mostrei nos vídeos anteriores, não tinha embrião, né? Então foi assim um susto, um baque para mim enorme, mas aí na ultrassom eu tive outro baque grande que foi, eu descobri que em vez de eu estar com 1 mês, como eu achava, eu estava de 3 meses e eu não sabia, porque estava tudo normal. Então foi o primeiro aborto seguido de uma curetagem que eu tive que passar por esse procedimento e se passou 6 meses. Até que eu mostrei aí pra você, tem um vídeo também relatando da minha outra gravidez, que a gente comemorou, a gente fez até o vídeo aí pra vocês. E assim também foi da vontade de Deus, né? De recolher pra glória, mas aí eu já estou com 2 abortos, né? A diferença um do outro são de 6 meses. E o que ocorreu, que eu não relatei para vocês, porque eu estava esperando dar um tempo para me ver o que ia acontecer. Eu, esses dias, estava grávida, né? Aqui, ó. E aí, pessoal, descobri a gravidez, né? Aqui, ó. Reagente, ó. Então, de imediato, como já tinha ocorrido 2 vezes 2 abortos, eu procurei um médico, fui encaminhada pelo posto, por um médico de alto risco. Esse médico solicitou vários exames e a suspeita do médico que eu estava com trombofilia. Então, foi assim uma correria, fez os exames e estava tudo indo tão bem, né? Então, quando estava perto de eu fazer 3 meses, acho que 2 semanas para mim fazer 3 meses, acordei normalmente, sem nenhuma queixa, sem sentir dor. E de repente apontou, né? Um pequeno sangramento. E nesse sangramento eu fui aqui para maternidade, hospital aqui, maternidade. E fui submetida a um exame do qual o médico relatou assim: olha, é uma ameaça de aborto, mas certeza mesmo a gente só vai saber quando
fizer o exame de ultrassom. Então, o que eu quero mostrar pra vocês é isso, ó. Olha só, o batimento do bebê aqui, ó, dá pra ver bem direitinho. E aqui, ó, o bebê já tava bem formadinho. Essa foi minha primeira ultrassom dessa última gravidez. Diferente das outras duas que eu tive o aborto, eu não cheguei a ouvir o batimento do bebê, né? Então, dessa aqui eu ouvi o batimento do bebê, foi uma alegria imensa. Eu acho que sem palavras para expressar para vocês aqui. Mas quando foi com 2 semanas dessa ultrassom, eu tive esse sangramento. Então, fiz uma ultrassom, também foi às pressas, porque eu fiquei muito agoniada. A médica, isso foi no sábado, né? Então, lá no hospital, sábado e domingo, eles não fazem ultrassom. Então, a médica disse assim, ó, você volta aqui na segunda-feira, a gente vai fazer a ultrassom e vamos ver, se Deus quiser vai estar tudo bem. Mas eu estava muito agoniada. Então, a gente falou aqui com minha irmã, a gente se organizamos e a gente conseguiu fazer essa ultrassom particular. E assim que a médica colocou, que começou a olhar, ali eu já comecei a falar para a médica, pode falar, doutora, o bebê não está com movimento, o bebê não está com batimentos. E ela olhou para mim e disse, calma, deixa eu fazer meu trabalho. Mas ali eu já sabia que não estava tudo normal. Porque da primeira que eu fiz, assim que o médico colocou o aparelhozinho, eu já ouvi o coração. E aí ela parou um pouco e ela disse, de fato, não tem mais batimento. E não tem mais, o bebê não tem mais, o embriãozinho não tem mais movimento. E ali eu voltei para o hospital. Ao voltar para o hospital, aí vem aquela esperança, né? Eles disseram que poderia ter sido alguma coisa do aparelho, que não viu direito e tudo. E elas me perguntaram se eu não queria deixar para segunda-feira. Então, eu disse que deixaria para segunda, né? Voltei para casa. Mas quando foi nesse mesmo dia, no sábado, eu fui de manhã, quando foi à noite, era uma das dores imensas, grande, E voltei ao hospital pedindo para que eles passassem a medicação para mim, que eu não estava aguentando. Até que o médico disse, olha, essas dores que você está sentindo é uma contração. Isso faz parte. É o seu organismo trabalhando para expulsar. E ali ele me internou. Então eu passei de 5h30, 6 horas que eu comecei a sentir essas dores. E essas dores é assim. Elas vinham, com 5 minutos ela ia embora e voltava novamente. E cada vez que ela voltava mais forte. Então, de 6h30, vamos botar assim, 8 horas que eu fui pro hospital, até 2h30 da manhã, eu sentindo dor. E como ele disse, não podia passar medicação, e eu chamava as enfermeiras pedindo medicação, e eles dizendo que não podia dar essa medicação, porque essas dores faziam parte. Mas aí, quando foi umas 2h30, a dor sumiu. Então, não tinha mais dor, não tinha mais sangramento. Então, o meu relato, como os outros 2 abortos que eu sofri, é a mesma coisa. As dores vêm num momento, de repente some. Então, não tem mais dor, não tem mais sangramento, não tem mais nada. E no outro dia, quando o médico chegou, era num domingo, e ele disse que só ia poder fazer um procedimento em mim depois dessa ultrassom, que seria na segunda-feira. Então, eu pedi para que eu pudesse vir para casa, porque lá eles não estavam dando medicação, eu também não podia tomar medicação, devido a eles dizer que era normal. Mas aí o médico me deu alta, e nessa alta eles passaram a medicação para dor, viu? Então eu não tomei porque eu não sentia mais dor. E retornei na segunda-feira, e tem até um aviso aqui do médico, que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Então aqui o médico deixa claro que era um retorno com orientação de uma
alerta, né, que seria o aborto, e eu teria que, tudo indica que eu ia ter que passar novamente por uma segunda curetagem, né? Então, esse procedimento, assim, pessoal, ele disse que se eu ficasse internada lá no hospital, seria mais fácil de eu fazer essa ultrassom no hospital. Então, ele disse que se eu recebesse alta, eu ia ter que me organizar e fazer essa ultrassom particular. No momento, eu não me encontro com condições de fazer particular, então, assim, eu falei para ele todas as condições da qual eu estava passando, que não tinha condições, que meu esposo estava desempregado e eu estava sem condições de fazer essa ultrassom. Então, ele, graças a Deus, Deus assim, preparou tudo, né? Então, quando eu cheguei lá, que essa mulher leu essa ordem que o médico passou, então ela disse, ó, mulher, eu vou te encaixar porque o médico colocou aqui assim, um alerta, né? Então, eu cheguei, pessoal, eu saí daqui, eram umas 11 horas. Então, 11 horas eu fiz a minha refeição, almocei e fui para esse hospital. Ao chegar lá, eu fiquei de 11 até 5 horas da tarde para fazer essa ultrassom. Por quê? Lá eles dão prioridade a quem está internadas, claro, né, que estão próximos a ter os seus bebês e tem que fazer a ultrassom para ver se está tudo bem. Então, assim, a gente primeiro teve que esperar as meninas que estavam internadas para logo em seguida sermos nós que não estávamos internadas. Então, eu fui ser atendida às 5 horas da tarde. Então, quando eu cheguei a ser atendida às 5 horas da tarde, então foi confirmado, né, que o embriãozinho, o bebezinho estava em mim, mas não tinha mais batimentos. Então, ele já me encaminhou imediatamente para mim ficar internada. Então, passei ao médico e ali eles já fizeram todo o procedimento, todos os... Eu vou até mostrar para vocês algumas coisinhas aí, o exame que foi feito, porque lá toda a entrada que você dá, você tem que fazer um exame. Então, eu fiz esse exame 2 vezes, porque eu tive que ficar internada, né? Então, assim, é tudo bem organizado lá dentro, sabe? É feito um exame, mas o que demorou para mim foi a espera dessa segunda curetagem que eu tive que passar. Então, o que ocorreu? Na segunda-feira, eu dei entrada novamente lá no hospital, me internei, eles me internaram. Então, eu fiquei de 11 até 5 horas sem comer e sem beber. Então, assim que eu tive que foi concluído o internamento, eles passaram uma dieta zero. Essa dieta zero eu tive que ficar na segunda, terça-feira, o dia todo e a noite sem comer e sem beber. E de repente eu estava muito fraca, não conseguia nem ficar em pé, devido a essa questão de não ter me alimentado, né? Mas dor eu não sentia nem sangramento. Até que começou um procedimento de aplicação de uns comprimidos. Esses comprimidos, eles colocavam a cada 3 horas, 4 comprimidos em mim. E todo o relato é esse, dos meus 2 abortos, até esse, é que não existe uma passagem que ele não libera, né? Não tem o aborto como eles gostam que fosse para iniciar essa curetagem. Então, foi isso que ocorreu. Aí de repente, o médico passou as medicações, que foi um soro que me ajudou muito, que aquela fraqueza passou. Então, eu fiquei esses dias internada lá. E era assim, o médico dizia que eu não tinha como fazer uma curetagem, porque o remédio ainda não tinha sido feito efeito, eles colocariam mais. Até que entrou uma médica. Aí entrou uma médica dizendo que ia fazer esse procedimento. Então, essa médica que ia fazer o procedimento, ela foi embora. E depois entrou outro médico, 10 horas da noite, era 5h30. Ele disse assim, não, você não vai fazer o... Aí o que aconteceu? 10h30 da noite, entrou outra médica de plantão. E então, quando ela me viu e eu relatei tudo o que tinha acontecido, que eu estava 2 dias lá sem comer, sem beber, só no soro. Aí ela me avaliou e ela disse, olha, você vai fazer um procedimento de curetagem, nós vamos ter que usar... Aí ela falou lá um tipo de...
Aí quando foi umas 10h30, entrou uma médica lá do plantão e ela disse assim, aí eu relatei tudo que tinha acontecido, o que eu já tinha passado, e ela disse, mulher, pois vamos cuidar, vamos fazer hoje. Então assim, eu fiz, eram umas 10h30 da noite, quando foi no outro dia receber alta. Aí quando foi umas 10h30, entrou uma médica lá do plantão e ela disse assim, aí eu relatei tudo que tinha acontecido, o que eu já tinha passado, e ela disse, mulher, pois vamos cuidar, vamos fazer hoje. Então, assim, eu fiz, eram umas 10h30 da noite, quando foi no outro dia receber alta. Recebi alta, então, finalizando o vídeo por aqui, dizendo que eu tive, sim, 4 gravidez. E assim foi da vontade de Deus, de eu ter a Ana e Luíse. Os outros foi da vontade de Deus recolher para a glória. Vou mostrar para vocês alguns vídeos, algumas fotos do meu internamento, de algum exame que fiz. E é isso, o que eu tiver aí no celular que eu pude ter lá no hospital, vou mostrar para vocês. E finalizando esse vídeo, espero que vocês curtam, né? Assista até o fim. Deixa aquele seu joinha se você gostou. E é isso, pessoal. Então, minha palavra final é dizer a vocês que Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A minha fé permanece firme nele, porque eu sei que ele tem tudo sob controle. Quero dizer para vocês que a partir desse momento eu me encontro sendo examinada, eu estou investigando o porquê, né? Nessa altura do campeonato, era para mim ter investigado da primeira vez que eu sofri o aborto, não investiguei e ocorreu o que ocorreu, mas eu creio que tudo é da vontade de Deus. Se não fosse da vontade dele, não tinha acontecido. Porque a palavra de Deus diz que nenhuma folha cai do pé de árvore se ele assim não conceder, né? Ele não permitir. Então, eu só estou investigando tudo, fazendo vários exames, porque eu quero saber o que é que eu tenho, para que eu venha me cuidar, para caso precise tomar alguma medicação, para que isso futuramente não venha me trazer nenhum mal, nenhum dano, né? E é isso, pessoal. Então, fique com Deus e um beijo no coração. Tchau!